Bom, eu aposto que você já deve ter ouvido alguém falar aí que o neutro jamais poderá ser interrompido, ou que neutro só ligado direto. Bom, eu confesso, gente, que essa é uma dúvida muito comum entre os profissionais da área elétrica, principalmente os iniciantes. Mas será tão rigoroso assim mesmo na norma? Eu não posso interromper o neutro de forma alguma, não? Será que está proibido realmente na norma? Bom, bora para mais um Qual é a Dúvida aqui da Engerral, meu querido. Se inscreva no canal, ativa o sininho das notificações e deixa o like. Então, turma, a gente sabe que o disjuntor ele é um dispositivo de proteção que tem como função principal interromper a corrente elétrica em caso de uma sobrecarga ou um curto-circuito, e o seu correto dimensionamento ele é crucial para essa proteção ser eficaz. Aí vem uma pergunta: André, eu posso usar o disjuntor para seccionar o neutro, mesmo sabendo que esse tipo de ligação não é uma prática comum? Gente, pode, só que tem um detalhe: não pode ser disjuntor monopolar, e eu vou explicar um pouquinho mais isso com a própria norma, né? No item 5323 a gente vê que trata justamente sobre o seccionamento e fechamento do condutor neutro. E aí fala que quando exigido o seccionamento do condutor neutro, as operações de abertura e fechamento dos circuitos correspondentes devem ser de modo a garantir que o condutor neutro não seja seccionado antes nem restabelecido após os condutores de fase. Ou seja, por que isso, né? Justamente para a gente não ter aquele problema que a gente chama de neutro interrompido e a gente tem inversão de fase. Então, em alguns pontos, né, se tiver mais de uma fase na alimentação da residência, a gente pode ter duas fases chegando onde não era para chegar. Então, justamente por esse momento, o neutro não pode ser seccionado antes e nem restabelecido depois, tem que ser junto, tá? Então, por isso que a maioria das instalações é ligada direto. E de maneira resumida, né, na prática, sai a fase do componente, depois sai o neutro, né, entra o neutro e depois entra a fase. Isso aí já é uma prática comum dentro dos quadros de distribuição. Só que aí a gente continua nesse item porque tem algumas situações também. Tem um trecho que cita: quando a seção do condutor neutro for pelo menos igual à dos condutores de fase, não é necessário prever a detecção de sobrecorrentes no condutor neutro, nem o dispositivo de seccionamento nesse condutor. Reparem que está escrito que não é necessário prever, só que ao mesmo tempo isso não quer dizer que está proibido. Então é meio que algo opcional. Então, como está falando que não é necessário ter uma proteção ali, porque ele é da mesma seção, né? Então, automaticamente, o neutro pode ser ligado direto. Agora, já tem um outro item que fala que quando a seção do condutor neutro for inferior aos condutores de fase, aí sim é necessário prever a detecção de sobrecorrente no condutor neutro, adequada à seção daquele condutor. E aí sim, muita gente fala: como assim o neutro é mais fino que as fases? Gente, tem casos que o neutro sim pode ser mais fino do que os cabos de fase, desde que atendam às 3 condições previstas lá no item 62626 da norma, e aí sim você pode ir lá quando você quiser e consultar para poder se aprofundar mais. Mas ó, independente de qualquer situação, uma coisa é certa: é proibido seccionar o neutro utilizando disjuntor monopolar, e isso tá no item 56612, tá? Ele só pode ser seccionado junto às fases, né? No caso, em um mesmo dispositivo. O seccionamento do neutro é mais comum de ser feito em locais onde existe uma fonte de energia auxiliar, como um gerador. E aí, nesse caso, existe um quadro, né, chamado QTA, que é o quadro de transferência automática, e aí é necessário seccionar as fases e o neutro da concessionária para que as fases e o neutro do gerador assumam a edificação em caso de uma falta de energia da concessionária, né? Quando a energia é restabelecida, aí faz o inverso, faz a transferência automática. Então, realmente, nesse caso, você tem que interromper 100%. Interrompe a concessionária, liga o gerador, interrompe 100% do gerador, e o neutro não pode estar ligado direto, tem que estar interrompendo tudo, tá? E sabe também, gente, dentro das nossas instalações onde a gente tem seccionamento de neutro, isso mesmo, no IDR. Quando o IDR atua, o neutro também é seccionado automaticamente. Para a gente ligar um DR, a gente não precisa ali das fases e do neutro chegando nele. O neutro não tem que passar no DR. Então ali ele está sendo seccionado, só que juntamente com a fase. Então sim, o neutro pode ser seccionado, inclusive ele é seccionado, tá? Agora eu quero saber aí, você já sabia desse detalhe ou aprendeu mais essa com a Engerral aqui? Mais uma aula da Engerral para o seu currículo. As normas elas foram elaboradas aí para que nós profissionais possamos estar cada vez mais preparados aí para toda e qualquer tipo de situação. Se você é uma pessoa que está em busca de se tornar um profissional mais preparado, mais seguro, mais confiante, me dá a chance aí de te mostrar um pouquinho mais sobre os nossos treinamentos, sobre as nossas certificações, tá? Clica no link que tá na descrição, no comentário fixado, que eu vou te mandar um contato direto da nossa gerente de relacionamento, e aí você aproveita, porque ela tá dando atendimento exclusivo para você que nos segue aqui no YouTube. Já tira suas dúvidas, faça sua matrícula e vem se tornar um profissional certificado pela Engerral, tá bom? Por hoje é só, meus queridos. Ao lado tem mais vídeos, tem a playlist com várias aulas da Engerral e abaixo tem um quadradinho aí com o nosso site oficial. Te agradeço pela presença, pela audiência e pela preferência de sempre, tá bom? Tchau, obrigado.